Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Yolanda, sou cristã, casada, mãe de 2 crianças abençoadas e, assim como você, um dia eu já fui concurseira. Eu quero contar para vocês um pouco sobre essa minha trajetória. Tudo começou quando eu estava no último ano da faculdade de pedagogia e eu comecei a refletir sobre a minha vida depois que eu me formasse, né? Eu comecei a pensar, bom, se eu estou fazendo pedagogia, eu vou formar, então eu preciso ou estudar para um concurso público ou pedir emprego, né? Para algum político, um contrato para mim trabalhar. Só que antes eu trabalhava em uma multinacional, eu ficava na área administrativa e eu gostava do meu trabalho. Só que eu comecei a pensar sobre a minha carga horária, sabe? E a minha vida também ali futuramente. Que eu sempre planejei ter uma família, sempre planejei ser mãe. E aí eu pensei, nossa, mas depois que eu virar mãe, que eu me tornar mãe, tudo vai mudar, né? E de fato, tudo muda mesmo, principalmente para nós mulheres. E aí eu comecei a fazer essas reflexões. Comecei então aí a minha trajetória para concurso no meu último ano da faculdade, só que interessante que eu não comecei a estudar para a área da educação. Eu comecei a estudar para carreiras policiais. E eu viajei para vários estados, né, fazendo provas e não passei. Primeiramente, antes eu começava, como todo iniciante, eu iniciava bem... Todo início, né? Não é algo assim muito... A gente ainda precisa amadurecer muito. Então, eu comecei assistindo aulas do YouTube, eu fazia minhas anotações de acordo com o que eu assistia, muito assim cru, sabe? E precisava de uma organização melhor. Foi quando eu comecei a comprar um cursinho para concursos públicos, comprei cursinhos específicos para aquele concurso que eu estava estudando e isso eu fui amadurecendo, né, nessa trajetória. E aí estudei, fui começando a me aperfeiçoar melhor nos estudos para concurso público. E aí foi quando eu pensei assim, vai sair um concurso aqui do meu estado e eu quero estudar para essa prova e eu quero passar. Então eu queria dar o meu melhor, o meu máximo, que eu não me via sendo reprovada. Isso aí já é um erro, tá? Já é um erro. E aí foi quando eu pedi conta do meu trabalho, fiquei em casa, conversei com meu esposo e ele super apoiou. Eu pedi conta na época do meu trabalho e comecei a focar nesse concurso que estava com previsão de saída. Me dediquei muito, fiz cursinho de redação, comprei um cursinho online, estudei, eu dei o meu máximo, de fato. Porém, no dia da prova, eu fiquei muito ruim. Eu fiquei com ansiedade a nível... Não sei nem que nível que foi essa ansiedade que eu fiquei. E assim, eu não me via sendo reprovada. E Deus, como soberano, onisciente, onipresente, onipotente, sabe de todas as coisas, permitiu que eu fosse reprovada nesse concurso. Sim, fui reprovada, para a glória de Deus. Hoje eu entendo que foi. E aí eu já tava ali... Aí eu fiquei muito ruim, né? Passei pelaquela fase difícil da reprovação, não quis mais estudar para concurso, passei ali 3 meses sem querer pegar no caderno, sem querer entrar no quarto no qual eu estudava. E aí foi quando eu comecei a pensar. Deus foi trabalhando, né, no meu coração, hoje eu sei que foi, a pensar sobre, poxa, eu tô formando em pedagogia, por que eu não vou estudar para a área da educação?
né? Não fazia sentido eu não estar estudando, a não ser para uma área da minha formação. E era algo também que eu queria. E eu comecei a refletir sobre isso e Deus foi colocando no meu coração esse desejo. Comecei a estudar para concurso da área da educação, viajei para fiz provas em alguns municípios próximos da cidade onde eu morava, viajei para alguns estados também e comecei e vi, né, que eu tinha potencial para ser aprovado no concurso da área da educação. Só que de fato, gente, eu nunca me vi na função que eu exerço hoje. Eu sempre pensei assim, eu quero passar em uma área eu quero passar para ser professora, quem sabe dos pequenininhos, da turminha da educação infantil e por aí vai. Só que Deus tem planos melhores, né, para nós quando nós entregamos os nossos anseios e os nossos desejos para o Senhor. E aí eu comecei a voltar a estudar e aí passava bem perto da aprovação e não conseguia chegar dentro do número de vagas. E aí eu comecei a me desanimar, né? Porque eu já queria mudar esse cenário da minha vida, eu já queria pular para a próxima fase. E aí eu comecei a ficar bem desanimada, comecei a pensar em desistir, não querer mais procurar outra coisa para fazer. E foi bem difícil para mim essa fase final dos estudos, porque eu me vi com a criança de 3 meses, o meu filho mais velho estava com 3 meses, quando eu fui aprovada nesse último concurso que eu fiz, e eu pensei, poxa, eu não quero ficar não quero ficar dividindo a minha atenção, de ter que ficar estudando e minha atenção com meu filho, né? E aí foi quando eu falei pro meu marido, eu não vou mais estudar. E comecei a me desanimar mesmo, de verdade. Então, ele sempre me apoiou em tudo. A gente sempre foi muito... A gente sempre conversou muito, né, sobre essas questões. E aí foi quando eu fui orar ao Senhor, como uma serva de Deus que eu sou. Eu fui orar e pedir ao Senhor para que, se não fosse da vontade dele, que ele tirasse esse desejo do meu coração e realinhasse a minha mente, né, a minha vida. E aí eu entreguei ao Senhor aquele dia e falei que eu não queria mais fazer nenhuma prova, porque eu estava cansada. Falei para o Senhor. E bem nesse mesmo dia, não sei se foi no mesmo dia, mas foi assim, acho que na mesma semana, saiu aí eu vi que ia sair o concurso do estado no qual eu moro. E eu pensei, nossa, porque lá no fundo, gente, eu tinha o desejo, né? Eu não queria desistir, eu queria passar. E foi quando eu fiquei sabendo, eu vi um anúncio do governador falando que ia ter esse concurso e eu fui pesquisar mais a fundo. Eu falei pro meu marido, amor, vai ser o último concurso que eu vou fazer. Eu vou estudar para essa prova e vai ser o último. Se eu passar ou se eu não passar, aí minha vida, não sei o que vai acontecer depois, né, dessa prova. E aí eu comecei a pedir ao Senhor. Eu orei e só pedia nas minhas orações, era só assim, Senhor, me ajuda a passar nessa prova. Não, na verdade, a minha oração era, Senhor, me ajuda a fazer uma boa prova, eu só quero fazer uma boa prova. E eu já tinha muita bagagem de estudo, né, porque eu já estudava para outros concursos, então eu só estudava mesmo as disciplinas específicas da educação, legislação e por aí vai. Aí foi quando eu comprei um cursinho e fui estudar para esse concurso específico. Conversei com a minha irmã na época, ela ficou um tempo com o meu filho pela manhã enquanto eu me dedicava a estudar. E no dia da prova, eu fiz a prova muito tranquila, muito tranquila. Ali eu já vi a mão de Deus agindo, porque eu tava diferente naquela prova, eu não tava com ansiedade, eu tava muito
muito. Nem parece que eu tava saindo de uma prova, de um concurso público. E aí eu cheguei em casa, falei pro meu marido, nossa, achei a prova assim, tranquila, não achei difícil. Mas eu já vem aquela preocupação, poxa, mas se não foi difícil pra mim, né? Talvez pra todo mundo não foi. Então, a nota de corte vai ser bem alta. Eu já comecei a imaginar sobre isso. E como foi um concurso regionalizado, eu não fiz para a cidade na qual eu morava, porque era uma cidade maior, e aí eu pensei, eu vou pro interior, porque no interior eu tenho mais chance de passar, né? Que a gente também tem que fazer, como concurseiro, tem que fazer essa sondagem também. E aí foi quando eu fiz minha inscrição para uma cidade bem próxima, 1 hora e pouquinho da qual eu morava, da qual eu moro, né? E fiz minha inscrição, eram 3 vagas, e para honra e glória do Senhor, eu fiquei ali em segundo lugar. E ali eu já vi que esse era o caminho que Deus queria para mim. Hoje eu tenho total compreensão e eu sei que Deus não quis que eu permanecesse naquela trajetória que eu queria, que na minha cabeça era boa, porque Ele tinha planos melhores para mim. Então eu passei para a área da educação, na função de coordenação pedagógica, e hoje eu gosto muito do meu trabalho e vejo assim sempre a mão de Deus me sustentando, me guiando. E esse vídeo eu decidi gravar para te encorajar. Se você tem um projeto, se você tem um plano, tem um desejo no seu coração, entrega ao Senhor, confia nele que os planos dele é muito, muito melhor do que os nossos. Muitas vezes a nossa mente ela é limitada, né? A gente acha que aquilo que vai ser bom, que daquele jeito só aquele jeito que é bom, mas Deus ele quer que nós sejamos inteiramente dele, né? Inteiramente. E foi isso que eu fiz. Eu entreguei os meus desejos, os meus sonhos ao Senhor e confiei nele e descansei. Então, eu quero te encorajar, descansa no Senhor, coloca os teus anseios diante dele, que ele sabe, ele sempre sabe, ele é o nosso Pai, ele é aquele que cuida de nós. Então, essa foi a minha história e eu espero que possa ter te ajudado, tá? E te incentivado também para algum projeto que você tem em mente. Então, deixe seu joinha, escreva aqui nos comentários de onde que você é. E tchau, até outro vídeo.